Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nessa videoaula nós iremos continuar estudando as propriedades dos radicais. Agora a terceira propriedade, propriedade 3. Vamos à leitura. No quociente de radicais de mesmo índice, dividem-se os radicandos e mantém-se o índice. Primeiro vamos aqui decifrar cada palavrinha que está aqui para vocês entenderem. O quociente é divisão. Então, eu vou circular aqui, ó. Quociente significa divisão. Divisão. Mas a divisão também pode ser a representação desta divisão pode ser o que? Uma fração. Então, fração é também o que? Divisão. Ó, quociente é uma divisão. A divisão é uma fração. Então, o quociente também é o que? Uma fração. Certo? Então, nós temos aqui, ó, o quociente, que está em formato de fração, de radicais de mesmo índice. Olha só os índices aqui, ó. Aqui o índice é N e aqui o outro índice é N. O que nós devemos fazer? Dividem-se os radicandos e mantêm-se os índices. Então, ó, quem são os radicandos? Os radicandos são esses valores aqui, ó. O A é um radicando e o B é outro radicando. Radicando. Então, divide um pelo outro. Então, vamos dividir A por B. Ele está pedindo aqui, ó. Dividem-se os radicandos. E mantém-se o índice. Então, qual é o índice que está aqui? N e N. Então, vamos dividir os radicandos formando uma fração. Olha só. A como numerador e B como denominador. Eu coloquei aqui, ó. A como numerador e B como denominador. Já montei a minha divisão, ó. Divide-se. Então, eu já montei a divisão aqui, ó. E ele pediu para fazer o quê? Manter o índice. Porém, na hora que eu formei essa fração aqui, ó, eu vou colocar um radical que seja para toda a fração. Então, esse radical aqui, ó, tem que ser maior. Ele não pode somente agrupar o A aqui em cima, ó. Ele precisa agrupar também o A e o B. Vai ter que agrupar a fração toda. Então, esse radical, ele não vai ficar só na primeira linha até aqui, ó. Ele não vai ficar só até aqui. Ele vai ter que agrupar a primeira linha e a segunda linha, porque nós temos uma fração, que é uma divisão. Então, estes dois radicais vão se transformar em um maior, certo? Que agrupe a fração toda. Tá aqui a fração. E o índice que tá aqui, ó, que eram dois índices, você só vai colocar uma aqui, ó, repetindo. E sempre essa propriedade só é válida para quando aqui, ó, for N e N. Ou se você estiver trabalhando com números, se aqui for 2 e 2, se for 3 e 3. Se for números diferentes, não podemos utilizar essa propriedade. Agora vamos fazer os exercícios abaixo com o número. Mas antes, vamos lembrar desta propriedade aqui, ó, nós chegamos a esta. E o contrário também nós podemos fazer. Desta daqui, chegar a esta. Então, nós temos duas raízes, a de cima e a de baixo, e transformamos em uma só. Então, nós juntamos. Da mesma forma que se nós tivermos esta raiz que está
englobando a fração, você pode fazer o quê? Separar, ó, numerador e denominador. Colocar uma raiz para o numerador e outra raiz para o denominador. Da mesma forma que eu posso daqui para cá juntar em uma, eu posso fazer ao contrário. Eu posso dividir esse radical aqui em 2 e colocar um radical em cima no numerador e colocar outro embaixo no denominador. Nós vamos fazer das duas formas aqui. Então, quando tiver duas raízes, vamos transformar em uma. E quando tiver uma, eu vou transformar em duas, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, duas raízes que estão em formato de fração, ó. Raiz de 6 no numerador e raiz de 2 no denominador. São duas raízes, a de cima e a de baixo. Eu vou observar o índice que está aqui, ó. Aqui, quando não tem nada, é o 2. E na de baixo também, quando não tem nada, é o 2. Essa propriedade só é válida quando você tem os índices iguais. Então, aqui tem que ser 2 e aqui tem que ser 2. Então, o que eu vou fazer? Transformar essas duas raízes, que uma que está no numerador e outra no denominador, em uma única. Então, eu vim aqui e desenhei, escrevi um radical maior para englobar numerador e denominador. Então, essa aqui é a maior. E agora basta colocar, ó, o 6 na parte de cima e o 2 na parte de baixo. Pronto, é isso que nós vamos fazer. O 6 na parte de cima e o 2 na parte de baixo. Pronto. O índice aqui é o mesmo. Quando não tem nada é o 2. Como não precisa colocar, vamos deixar sem. Então, duas raízes, dois radicais se transformaram em apenas um. Vamos fazer o mesmo aqui com o de baixo. Nós temos raiz de 32 dividido por raiz de 2. Duas raízes, a de cima e a de baixo. Qual é o índice quando não tem nada? É o 2. Então, nós não precisamos colocar. Então, de duas raízes, vamos transformar em uma. Então, vou colocar um radical só e vou repetir o número de cima como numerador da fração e o número de baixo, o radicando de baixo como denominador. Então, vai ficar 32 e embaixo o 2, certo? Então, eram duas raízes, olha só, uma, duas se transformou em uma. Uma, duas se transformou em uma. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Aqui, do lado direito, nós temos já uma fração. Então, as duas já estão juntas. Então, nós temos agora que separar. Vamos separar aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente colocar um radical em cima para o 25 e outro radical embaixo para o 4. Então, eu até copiei aqui, ó. Pegar esse radical daqui de cima e vou copiar, ó. Copiar. Colar. Um para cima e um para baixo. O traço aqui eu vou colocar de fração. Então, vamos colocar o tracinho aqui da fração. Pronto. Agora é só colocar, ó. Transferir esse 25 para cá e o 4 para cá. Pronto. Vamos fazer isso. 25 em cima e o 4 na parte de baixo. Pronto. Então, nós tínhamos uma raiz, um radical, e transformamos em 2. O de cima no numerador e o de baixo no denominador. Certo? Agora,
o quarto item e último. Mesma situação, ó. Eu tenho um radical grande, maior, que engloba a fração. Agora eu venho aqui e vou dividir ele. Vou criar um radical em cima e outro embaixo, colocar o 36 no de cima e colocar o 49 no de baixo. Vou copiar o símbolo de radical e vou colocar aqui na fração. Olha só, 1, 2. Claro que se você tiver aí com papel e caneta, você vai escrevendo aí com o lápis, fazendo o radical, desenhando da maneira aí que você está vendo. Pronto, agora aqui, ó, vou pegar o 36 e colocar aqui como radicando e colocar o 49 como radicando. Só isto. 36 em cima e 49 embaixo, certo? Então, aqui nós tínhamos dois radicandos, ó, 1, 2, transformamos em 1. Tínhamos 1, 2, transformamos em 1. E agora, ao contrário, tínhamos 1 e transformamos em 2. Tínhamos 1 e transformamos em 2, o de cima e o de baixo, ou seja, numerador na parte de cima e denominador na parte de baixo, porque estamos representando como fração, certo? Então, com isso, nós fizemos uma boa revisão sobre a propriedade 3. É uma propriedade muito importante, muito utilizada aí em cálculos, em expressões numéricas. Então, bons estudos, até mais e valeu. Tchau, tchau.